Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje, a Armadura de Deus. Olá, criançada! Aqui é a tia Clarissa. Estamos reunidos mais uma vez nesse ambiente virtual, aqui no YouTube da igreja, não é? Para mais um estudo bíblico, mais uma escola bíblica. E nós continuaremos nesse mesmo assunto que temos falado aí há algumas semanas, a armadura de Deus. Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a couraça da justiça. Tá joia? Vamos ao nosso versículo? Está lá em Efésios, capítulo 6. Nós falaremos o versículo 13 e 14. Quem já sabe de cor, hein? Já faz um tempinho que a gente tem falado esse versículo, não é mesmo? Acho que você já está gravando aí, ó, na sua mente. Espero que sim. E colocando em prática. Vamos ler? E, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Muito bem, crianças, nós temos visto a importância de usarmos a armadura de Deus, não é? Esse presente que o Senhor nos deu, que Ele descreveu lá no livro de Efésios, no capítulo 6, nos versículos 13 em diante, né? Nós lemos o 13 e o 14 hoje. A importância de estarmos vestidos com a armadura de Deus, porque nós vivemos em dias maus, em dias difíceis, e nós temos uma guerra, nós estamos numa luta espiritual. E Deus nos deu a armadura dele, algumas características que nós devemos ter, nós devemos buscar na nossa vida. E a armadura de Deus, ela não é uma coisa que você usa e depois tira, por exemplo, como a roupa do futebol que você coloca, vai, joga lá o jogo, brinca, depois chega em casa e troca de roupa. Ou a roupa do casamento, que você se arruma bem bonita, bem bonito, vai no casamento e depois troca. A roupa de ir na igreja, o uniforme da escola. Não, a armadura de Deus a gente usa em todo tempo e em todo lugar, como nos ensinou a tia Dai, não foi? Nós não podemos esquecer isso. O versículo nos fala, né? Revesti-vos, pois, de toda a armadura para poder ficar firme, certo? Nós precisamos dessa armadura para a nossa luta do dia a dia, não é mesmo? E nós já estudamos duas peças dessa armadura, o cinto da verdade e a couraça da justiça. O cinto era a peça que se colocava primeiro na armadura, para unir as outras partes, a couraça, unia o cinto, unia também a espada, não é? Segurava a espada, deixava tudo firme em seu lugar, para a hora que o soldado precisasse ir para a guerra, precisasse correr, ele estaria firme com a sua roupa no lugar, a sua armadura em posição, não é? Que o defenderia. Então, e também nós estudamos a couraça da justiça com a tia Pati na semana passada, né? Ela falou sobre a fé, que a nossa fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos justifica, não é mesmo? Deu o exemplo de Abraão, vocês se lembram? E hoje nós vamos entender como Deus aplica essa justiça na nossa vida, certo? Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre o juiz? O que o juiz aqui na terra faz? Ele julga as pessoas, não é mesmo? Então tem o advogado de defesa, de acusação. E vamos supor que exista lá alguém que é culpado. Se nesse processo todo de julgamento alguma prova vier errada, o juiz pode entender que essa pessoa culpada, ela é inocente. E aí a justiça vai ser feita? Vamos supor que essa pessoa aí atropelou uma outra pessoa.
E aí ela não prestou socorro e saiu correndo no acidente de carro. E o juiz olha lá os papéis e fala assim, não, mas ele não prestou socorro porque ele estava com muita pressa, ele não é culpado. Será? Isso seria justo? Os juízes aqui da terra, às vezes eles erram. Mas sabe, criançada, o nosso Deus é um justo juiz. Ele nunca erra. Ele sempre julga todos os casos com justiça e com acerto. Ele nunca erra, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Todos nós pecamos e estamos longe de Deus. Sabe por que nós estamos longe de Deus? Porque a Bíblia nos fala assim, ó. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Fala também que o nosso Deus é santo e ele não pode conviver com o pecado. E aí, lá em Romanos 3:23, diz o seguinte, ó. Todos pecaram, todos. Eu pequei, você pecou, o vizinho pecou, o amiguinho pecou, a vovó, o vovô, o papai, a mamãe, todos. Não existe nenhuma pessoa que seja justa por si mesma. Todos nós pecamos. E o nosso Deus, como eu já disse, não convive com o pecado. E agora? Vocês se lembram o que Deus havia dito para Eva? Lá em Gênesis, para Adão e para Eva? Se você comer o fruto proibido, você certamente morrerá? Então, é o que diz a palavra do Senhor também. Diz assim, ó, que o salário do pecado é a morte. Sabe o que nós merecíamos pelo nosso pecado? Nós merecíamos a morte eterna. Nós merecíamos estar separados de Deus para sempre, por toda a eternidade. E agora, pessoal, se o nosso Deus é um Deus justo e se nós pecamos, o que vai acontecer conosco se Ele aplicar a sua justiça santa na nossa vida? Nós iremos morrer para sempre e não teremos a vida eterna com Deus, não teremos comunhão com Deus, não seremos amigos de Deus. E agora? Como será que Deus vai nos justificar? Já que Ele é bom, Ele é puro, Ele é santo e Ele é justo, Ele nunca erra. Como será que nós vamos responder essa pergunta? Viu? A tia separou aqui algumas imagens e alguns versículos bíblicos para explicar isso. Ó. Aqui estamos todos nós, ó, representados deste lado. E aí a gente não consegue seguir em linha reta e chegar até Deus. Sabe por quê? Porque existe um abismo aqui, ó, que nos separa do nosso Deus. E esse abismo foi feito por conta do nosso pecado. Como eu já disse para vocês, e a gente já falou, ó, Romanos 3:23 diz o seguinte, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz o seguinte, ó, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, vamos lembrar dessa primeira parte do versículo. Porque o salário do pecado, ou a recompensa do pecado, ou a consequência do pecado, é a morte. Todos que pecam merecem morrer, porque o nosso Deus é um Deus justo. E agora, criançada? E agora que Deus colocou o seu plano de salvação em nosso lugar. Alguém pagou pelo nosso pecado. Deus aplicou a sua justiça em alguém. Quem será? Alguém que era puro, santo e que nunca tinha pecado. Por isso tem as qualidades certas para pagar pelo nosso pecado. Por isso ele tinha credencial para pagar pelo nosso pecado. Quem será? Quem que pagou pelo nosso pecado? Olha aqui. Jesus Cristo derramou seu sangue puro, santo em nosso lugar e Deus aplicou a sua justiça em Jesus, tá bom? Ele substituiu a nossa culpa, ele pagou a nossa dívida com Deus. E aí ele fez uma ponte aqui, ó, ele nos ligou a Deus e a gente pode então, através de Jesus Cristo, chegar até Deus.
É como se Deus olhasse para a nossa vida e visse, sabe quem? Visse o sangue de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós, visse o próprio Jesus, tá bom? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Lá em João 14, no versículo 6, diz o seguinte, eu sou o caminho, Jesus dizendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só podemos ser justificados do nosso pecado através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Jesus Cristo. Muitos pensam que podem fazer caridade, que podem ter a justificação de Deus. Eu faço bem, eu não falo coisas erradas. Eu que busco a minha salvação, não é? Eu rezo bastante, eu faço muita oração. Não é isso. Nós somos salvos e justificados porque nós entendemos pela fé que Jesus Cristo pagou o nosso preço lá na cruz, deu a sua própria vida em nosso favor. Senão, pessoal, o nosso Deus, que é puro e santo, ele iria aplicar a sua justiça em nós. E o que a gente merecia? A morte, não é? Vocês se lembram que o salário do pecado é a morte? Mas aí o versículo continua lá em Romanos, não é mesmo? Romanos 6, 23, ó, o versículo continua, ó. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós confessamos o nosso pecado e entendemos que Jesus Cristo pagou o nosso preço, pagou o preço do nosso pecado lá na cruz por nós, e Deus aplicou a sua justiça em Jesus para nos salvar, nós entendemos isso é maravilhoso, não é? É lindo, não é? Entender isso, o amor de Deus em nosso favor, enviando o próprio Jesus Cristo para nos salvar. Certo, crianças? Olha, então, através de Jesus, nós somos salvos e temos a justificação de Deus, não é? Deus aplicou a sua justiça, mas Ele é santo, puro, justo e bom, e amor. Por isso nós estamos hoje vivos e temos a certeza de que um dia estaremos pertinho do nosso Senhor e viveremos eternamente. Isso tudo aqui vai passar. Tudo que a gente está vivendo aqui hoje na Terra vai passar. E nós um dia estaremos livres de todo o mal, de toda doença, de todo o mal, de todo o pecado, de toda injustiça que nós temos visto, não é? No dia de hoje, porque nós estaremos juntos com o nosso Senhor no céu, porque isso é garantido para a gente, né? Uma promessa que Deus nos fez. Certo, criançada? Olha, então, Deus nos torna justos. Como que Deus faz isso? Aplicando a sua justiça no seu Filho puro e santo, que foi Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Tia Clarice, como eu posso saber que Deus não vai me culpar por todos os meus pecados? Você pode ter certeza que não. Se você entregou a sua vida e o seu coração e você teve essa experiência pessoal com Jesus Cristo, de entender que você é pecador, que você merecia a morte, mas que Deus, em sua infinita graça e bondade, enviou o seu único filho para morrer no seu lugar, para pagar a dívida que era minha, que era sua, que era de todas as crianças, de todos os seres humanos da terra. Certo? Vamos entender isso e vamos pedir a Deus que nos dê uma experiência única e pessoal com o seu filho, que a gente possa compreender com a nossa mente, com o nosso coração, essa verdade tão linda, que é a verdade da justificação, que é o fato de Jesus tornar um ser ímpio, pecador, num ser justo, sem pecados, não é? Ou com os pecados perdoados através de Jesus Cristo. Certo, crianças? Vamos orar? Vamos pedir isso ao Senhor? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça, pense no Senhor, só em Deus agora e vamos falar com Ele.
Senhor nosso Deus, Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Quero te agradecer pela tua justiça e também pela tua graça e pela tua bondade. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor olha para nós, olha para a nossa vida e vê Jesus Cristo que pagou o nosso pecado na cruz. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. O Senhor nos trata de acordo com o sacrifício pago na cruz do Calvário, Senhor. Obrigada por esse perdão e por esta justificação aplicada na nossa vida e na vida de todos aqueles que são teus filhos, ó Pai. Nós queremos te pedir que essa verdade seja aplicada na vida das crianças, que elas possam compreender isso, Senhor Deus, que o Senhor fale ao coração de cada uma e suas famílias também. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém, crianças? Que coisa boa, né? Vamos à nossa atividade? Olha só, a atividade continua a mesma proposta, tá bom? Você vai fazer o seu desenho, se você é menina, se você é menino, você pode imprimir esse material ou continuar com aquele desenho que você tem feito. Quem não fez ainda dá tempo, tá bom? Pode participar, fazer, mandar pra gente. E a ideia de hoje é a seguinte, ó. Deus aplicando a sua justiça em mim. Então, o que nós podemos fazer com o nosso bonequinho, ó? Nós já colorimos a couraça da justiça, não é? Olha a ideia que nós temos aqui, ó. Você recortar uma foto sua, do seu rostinho e colar lá no seu bonequinho, tá bom? Olha, eu fiz a minha couraça, deixa eu mostrar aqui o menininho que eu fiz. Eu fiz a minha couraça, tá bom? Esse aqui, Samuel que pintou pra mim, ó. Mas eu não tinha uma foto grande para colocar aqui, mas como você tem desenhado, você tem feito bem bonitinho, bem caracterizado o seu soldado aí com a armadura de Deus, você pode fazer o seu rostinho ou pegar uma fotinha daquelas 3x4, sabe? Vai ficar bem legal, porque você vai entender que você é o soldado, né? E que Deus aplicou a justiça, você foi justificado por Deus, não é? Deus tornou você justo porque Ele olhou para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para você, certo? Por você, por mim, por todos nós. E no versículo ao lado, a gente vai grifar então a verdade e a couraça da justiça, que são os dois que a gente já estudou, tá bom? Crianças, espero que você tenha entendido, recapitulado essa verdade aí que a gente já tinha estudado, né? Com a tia Dai, com a tia Pati. Hoje foi mais um apanhado geral sobre a justificação, tá bom? A justificação e a justiça Deus aplicou em Jesus. Jesus pagou em nosso lugar, porque nós merecíamos a condenação. E qual era a condenação? A morte eterna. E hoje nós podemos ter a certeza da vida eterna, da salvação, porque Jesus assim nos garantiu na cruz. Certo? Vamos então colocar a couraça da justiça e lembrar que nós somos justificados por Deus através de Jesus. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, crianças!